sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Pode Parir, um podcast feito para você que quer mergulhar nas histórias, nas descobertas e nos desafios do gestar, nascer, parir e criar. Aqui seguimos falando de ciência, de experiências reais, de dúvidas que ninguém responde e até das polêmicas que cercam a maternidade e a obstetrícia. Sempre com o objetivo de ampliar olhares, provocar reflexões e oferecer informação de qualidade para quem vive ou acompanha esse universo tão intenso e transformador. Prepare-se! Nessa nova temporada vamos aprofundar conversas, trazer novos convidados e continuar construindo junto com você um espaço de acolhimento, troca e aprendizado. Eu sou Patrícia, obstetra e anfitriã desse espaço de troca, reflexão. E este é o nosso primeiro episódio da segunda temporada, onde eu decidi começar de uma forma bem especial, compartilhando a minha própria experiência de gravidez e de parto. Acredito que dividir a minha vivência também pode acolher e inspirar quem está me ouvindo. E agora, para deixar essa conversa ainda mais rica, convidei alguém que esteve ao meu lado em cada etapa dessa jornada, sentindo e vivendo tudo comigo. E sim, ele já esteve por aqui antes, então vocês já conhecem a voz do meu marido, Bruno, que hoje retorna ao Pode Parir para contar comigo como foi vivenciar essa gestação, os exames, as descobertas e, claro, o grande momento do parto. Obrigado, coração. Muito feliz de estar aqui e de voltar para falar do que a gente passou, né? Essa história tão linda, num dia tão especial do seu aniversário. Uma emoção maior, parabéns novamente. Obrigada. E espero que vocês gostem dessa história muito linda, né? Muito emocionante. Bom, hoje a gente vai finalmente contar essa história completa, né? Só não pode chorar. Já comecei. Porque a gente sempre conta ela para os amigos e, enfim, conhecidos de uma forma resumida, porque, na verdade, é uma história grande, mas vale a pena de ser ouvida, né? Foi um grande testemunho. E vamos contar um pouco sobre como é que começou, né? Na verdade, quando a gente decidiu ter Matheus, já tínhamos 17 anos juntos, 2 filhos e 13, 14 anos de casados, né? Morando juntos. E aí a gente resolveu se casar na igreja em setembro de 2023. Tô errando as datas, tá vendo já? Setembro de 2023. E a gente resolveu interromper qualquer uso de método contraceptivo e engravidei em janeiro e descobrimos em fevereiro de 2024, não foi isso? Foi. Você nunca quis ter uma vida assim muito tranquila, né? Nosso relacionamento já começou sempre muito conturbado, muito movimentado, cheio de coisas. Então, nosso primeiro veio no momento de faculdade. Que a gente já contou essa história em outro podcast. O segundo também em outro momento. Então, quando a gente estava no nosso primeiro momento de calmaria, todo mundo trabalhando, relaxado, a nossa vida assim... Aí, Patrícia, não, quero casar. Quero casar na igreja. Quero casar na igreja, né? Então, a gente foi à busca, né, para isso, e aí fomos até o curso de noivos, fizemos lá todo o noivado, e aí casamos lá numa festa muito bonita em Petrolina. Foi uma grande renovação, né? Exato. E então fomos para nossa lua de mel. Isso. E quanto tempo depois aí a 3 meses mais ou menos. 3 meses depois a gente recebeu a notícia de Matheus. E como foi receber essa notícia do terceiro? Foi bem... Patrícia, eu lembro que ela colocou o celular assim escondido para gravar minha reação, esperando aquela empolgação, nossa, para poder... E foi pego de surpresa, porque foge um pouquinho do habitual, né, da família mais moderna, atual. Então, todo mundo associa a primeiro momento, né, que 3 filhos é mais difícil, a questão de custo, de trabalho e tal. E a primeiro momento foi o que me veio à cabeça, né? Então, assim, foi a preocupação, meu Deus, será que a gente vai conseguir, vai dar conta? E confesso que não foi aquela alegria, aquela emoção de imediato. Foi mais uma preocupação. Então, eu lembro que foi um pouquinho frustrante para você, para sua gravação ali escondida. E aí meu bem. Mas depois você respira fundo e aí começa a agradecer a Deus e
e ver que realmente ele mandou um presente é porque tem um propósito, né? Isso, e foi um grande sim, né? Assim. Eu confesso que o meu terceiro sim, né? O meu terceiro positivo foi de mais calmaria, né? O primeiro, enfim, foi o grande turbilhão, porque muita mudança, mundo desconhecido. O segundo, um grande questionamento, será que eu vou amar esse bebê como eu amo o meu primeiro? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta de amar os dois, de ser mãe como devo ser para os dois? E o terceiro, eu já sabia que é um amor que realmente se multiplica, né? Que é algo que extrapola e que ia vir, é algo sobrenatural. Então, de certa forma, eu senti mais confiança nesse positivo ali, e eu lembro, inclusive, que a gente já foi contando para todo mundo, né? Dos outros dois, a gente ainda demorou um pouco, conversou entre si para saber como é que ia ser esse contar para os outros, e de repente, no terceiro, no dia seguinte, a família inteira já estava sabendo, né? Era uma quarta-feira, era aniversário da minha mãe, 14 de fevereiro. Era carnaval, e aí todo mundo ficou sabendo. E a gente, assim, muito tranquilo, porque nunca tínhamos tido nenhum problema nas gestações. Até que na sexta-feira um sangramento iniciou, né? E um sangramento mais forte, e na minha cabeça, do sim que eu havia dito, também já estava muito tranquilo essa entrega para o que Deus quisesse. Então, é óbvio que fiquei apreensiva, mas eu estava muito confiante ali e no tempo que essa vida tivesse que ficar comigo, né? E eu lembro que a gente conversou muito tranquilo, eu continuei trabalhando e a gente foi fazer um ultrassom na segunda-feira, né, já. Isso. Eu já tinha, inclusive, avisado para minha mãe, para minhas irmãs, que estava tendo sangramento, que não era mais para contar para ninguém. E que a gente esperasse essas próximas notícias. E na ultrassom da segunda-feira, que Bruno, que é radiologista, para quem não sabe, né, ele mesmo fez essa ultrassom e identificou... Eu lembro que você comentou assim comigo, olha... bem triste e tal, porque o sangramento tinha sido muito vultuoso, né, aquele vermelho vivo e tal, então estava desesperançosa e queria mais fazer, falou assim, vamos lá ver se, eu lembro que você falou assim, vamos ver se não tem restos ovulares, né, já falando de uma forma, porque foi tão intenso que você já imaginava que não teria ido, né, e eu lembro que eu vi um saquinho gestacional, só que um saco bem irregular, não via embrião. E eu falei assim comigo mesmo, né? Pensando comigo, realmente vai ser uma gestação inviável, que não vai evoluir, mas como profissional, como esposo, como eu falei, não, coração, vamos repetir, relaxe, que ainda está muito no início, e é o que a gente faz na nossa rotina, né? No início de gestação inicial, a gente repete ali com 15 dias, né, você bem sabe aí, enfim, vamos entrar nessa questão tanto, na verdade, né? É um ponto que eu gostaria de trazer, porque a minha intenção aqui também é trazer informação, né? E às vezes eu contando, as pessoas se assustam, acham, nossa, que insensível, e não foi para uma emergência. E a realidade é que esse início é um momento de muita vulnerabilidade. Não há o que a gente faça ou deixe de fazer para que essa vida venha. Então, é muito fora do que a gente pode controlar. Óbvio que no contexto de que eu não tinha nenhum problema de saúde, nada que eu pudesse ter controlado antes, não existe nenhuma medicação que vá me ajudar na progressão dessa gestação. Então, nenhum repouso é recomendado, nem uma medicação, nenhuma conduta específica deve ser feita, ou um internamento, para que isso seja revertido. Então, é realmente algo do desenvolvimento embrionário que foge da nossa capacidade técnica de intervenção. Então, realmente, o que a gente deveria fazer, a gente fez, que foi se unir e confiar que tudo iria convergir para o bem, o nosso bem, independente do que acontecesse, né? Então, a gente progrediu ali nessa espera com vida normal. Eu continuei indo para academia, continuei fazendo, enfim, atendendo as pacientes, fazendo os partos, até que a gente foi repetir essa ultrassom já com 10 semanas, né? E aí foi com Vanessa, uma grande amiga nossa, e lá ela viu que estava tudo direitinho, o bebezinho já com o coração batendo. Só que uma alteração foi identificada, que era essa transnucência nucal alterada, né? Que é uma prega, né? Uma região na nuca do bebê. E aí, Bruno, radiologista, pode explicar melhor do que eu.
Pode falar? A gente tem como um valor de referência aí em torno de 2,5 milímetros ali, e acima disso, né, é um marcador para doenças, né, cromossomopatias, enfim. Problemas do gene, né, genéticos. E aí, o de Matheus inicialmente deu 4,5. Então, acima de 2,5, né? Então, exato. Um ponto ali para que ele pudesse ter alguma alteração genética, e Neissa tentou nos acalmar, falou que estava muito cedo para a gente identificar, que a gente retornasse dali a 15 dias para fazer realmente a morfológica. Uma alteração também na musculatura do útero, né, no miométrio, estava bem heterogêneo, a gente não estava conseguindo entender mais ou menos. Eu falei, Vanessa, eu sempre fiz os exames de Patrícia, ela nunca teve adenomiose, e fez uma adenomiose muito extensa, né, uma coisa que a gente ficou assim, elocubrando, se, né, poderia ter tido algum sangramento ali, para dentro do útero, né, porque externamente existia. Exato. Enfim, então já era um primeiro exame já com alteração. Isso. Né? E repetimos em 15 dias, retornamos nela. Eu lembro que a gente chegou às 17 horas e saímos às 20 horas deste exame, dessa primeira morfológica, né, que foi com 12 semanas. E nessa morfológica, sim, a gente identificou essa prega nucal, que deveria estar abaixo de 2,5, estava em 6,1. Então, era um grande marcador para problemas do cromossomo, né, do cariótipo desse bebê. Também tinha um osso nasal mais hipoplásico, uma alteração no ducto venoso, que é um vasinho. Então, vários marcadores, né, de alterações genéticas ali, que estavam se somando e que deram um resultado de exame pra gente, uma incidência, uma chance desse bebê ter alguma síndrome de 1 em 4, né, para a síndrome de Patau, por exemplo, que é uma síndrome incompatível com a vida, né, extrauterina. Inclusive, a frequência cardíaca dele bem acelerada também, né, que era algo que era um marcador. Enfim, saímos bem apreensivos desse exame. Já foi indicado que a gente fizesse realmente o exame invasivo, a amniocentese para a realização do cariótipo. E a gente resolveu fazer apenas o exame que a gente chama de NIPT, que é um exame não invasivo, onde a mulher colhe o sangue e coloca esse sangue numa máquina, né, o laboratório, e vai atrás dos cromossomos específicos que são triados ali nessa primeira morfológica. É um exame que qualquer pessoa pode fazer, é um exame particular hoje, né, de certa forma um pouco caro, mas que consegue ter uma sensibilidade maior para essa investigação, para essa triagem. E quando esse exame dá alterado, a indicação é que sim, se faça a amniocentese para a gente poder ali atestar mesmo o diagnóstico, né, porque também é um exame de rastreio. E aí eu fiz e foram 20 dias de espera do resultado desse exame. 20 dias angustiantes. E a gente rezando muito, né? Nos apegamos, inclusive, a Santa Giana, que é a santa protetora dos bebês intraútero. E fizemos por 2 vezes a novena dela. E tínhamos falado, inclusive, que se fosse uma menina ia se chamar Giana, né? Verdade. E dali esperamos e tínhamos programado ali para o dia 25 de abril, que foi quando o exame saiu, um evento, né? O evento que era da igreja para ir, enfim. O encontro de casais. Exato. E interessante que no dia que era o nosso primeiro dia, né, desse evento, e eu estava trabalhando, né, e Patrícia já com o resultado fechado, sem saber o que era. Sem olhar. Sem olhar, e me aguardando chegar para poder abrir juntos. Então, imagine a cabeça que a gente iria, né, para o evento, com a notícia potencialmente adversa, né? Então, eu sei que quando eu cheguei, a Patrícia chegou, saiu, tá aqui. Vamos abrir juntos, não sei o que, tá, meu Deus do céu. Isso eram às 19 horas, o encontro ia começar às 19h30. Exato, e a gente assim meio que tenso, né? Abriu. E graças a Deus não veio, assim, nenhuma cromossomopatia, né? Daquelas 4 que ele principalmente investigou, não tinha nada relacionado. Então, a gente ficou mais tranquilo. E a gente queria mesmo era saber sobre a possibilidade dele sobreviver após o nascimento, né? Porque, enfim,
a gente sabia das outras possibilidades, mas era principalmente o que a gente desejava para que a gente pudesse preparar, principalmente nossos filhos, né, o nosso coração, para a chegada desse bebê, dali a 9 meses. Então, a gente queria realmente alinhar essas expectativas com a realidade. A torcida era para que fosse... a gente estava tão assim, imaginando do potencial da adversidade, que a gente estava ali na torcida para algo que fosse compatível com a vida. Exatamente. Não é isso que a gente pudesse ter ali. Não a questão da normalidade em si, a gente nem passava tanto isso na cabeça, mas a gente foi presenteado, né? Isso, com o exame, de certa forma, todo ali, as 3 coisas avaliadas negativas e o menino, né? A gente foi surpreendido que era um menino, e dali fomos para esse encontro. E nesse encontro a gente ouviu uma palestra logo na primeira hora, falando sobre um testemunho de um casal que tinha passado pela mesma coisa que a gente passou até ali e que tinha tido um bebê normal, né? Sem nenhuma alteração de saúde. E a história dela foi igual. A translucência nucal, fiz o NIPT, eu tava tentando não sei o quê. Então, como foi a primeira, eu e Patrícia, a gente começou a se arrepiar, mostrando um braço uma outra, assim, arrepiado. Eu, Patrícia, ó. Aqui, Deus tá falando com a gente, né? Deus tá falando com a gente, já valeu aqui. Não, assim, foi assim que a gente saiu de ver o exame, assim que a gente saiu de casa. Foi algo muito real. Poucos minutos depois, né? Meia hora depois. E ali a gente saiu bem confiante, feliz, né? Daquele final de semana. Inclusive, no domingo era dia de Santa Giana, que foi o final de semana que saiu o resultado. E, enfim, seguimos. Com os altos e baixos, óbvio, às vezes me passava na cabeça, será que esse exame tá certo? Será que é isso mesmo? Enfim, e sempre tensa, né, para os próximos exames. E até que a gente foi fazer a segunda morfológica, e eu lembro que a médica que fez, né, ainda comentou com a gente que se fosse para ele ter alguma coisa, que teria restrição de crescimento ali naquele exame, já que os marcadores que foram vistos na primeira morfológica não são mais vistos na segunda morfológica. E a restrição apareceu, né? Então, ele tinha um percentil de peso no 3, percentil 3, para quem já sabe aí o que são os percentis, né? São as curvas de crescimento, e ele estava na curva inferior ali, entrando na linha vermelha. E aquilo nos deixou bem apreensivo, e também outro achado, que só tinha uma artéria no cordão umbilical, né? Que tinha sido laudado na primeira exame, só que ela acredita que foi uma questão ali enfim, às vezes até desatenção, porque já tinham tantos outros achados, e aquele ali era o mínimo. Mas esse era um outro achado acrescentado à questão da restrição de crescimento. Então, voltou ali uma angústia no nosso coração, né, sobre realmente a possibilidade de algo mais grave, mas seguimos. Isso, porque nesse intervalo, a gente, além desse exame do NIPT, a gente também foi acalentado porque a translucência nucal regrediu. Regrediu, exatamente. Então, foi um primeiro momento assim que a gente respirou, ai meu Deus, né? Então, NIPT normal, regrediu, não sei o que, agora vai. E aí a gente recebeu esse banho de água fria, né? Olha, a translucência regrediu, porque ela pode regredir, mas para vocês verem, né? Por mais que sejamos médicos, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa. E por mais que a gente já tenha passado com alguns pacientes, né? Quando nós somos pacientes é diferente. E foi uma situação muito peculiar, né? Que eu, particularmente, não tinha passado ainda em nenhum acompanhamento. Enfim, e aí vimos essa restrição de crescimento mais grave numa segunda morfológica. Não é o esperado que uma restrição tão assim acentuada esteja tão precoce. Sem eu ter outros fatores de risco, a não ser essas mudanças de anatomia mesmo do bebê desde o início. E ali, né, eu falei, olha, eu não vou ficar repetindo agora essa ultrassom, porque eu não posso tirar meu bebê daqui. Ele tem apenas 22 semanas e ele não vai sobreviver. Então, eu vou esperar ele ganhar um peso para eu continuar avaliando a viabilidade, a possibilidade de eu tirar ele daqui e ele sobreviver. Porque até então, o meu útero era o melhor lugar para ele. E a gente chegou a fazer o eco fetal ali com 24 semanas, vimos uma cardiopatia leve, que era uma comunicação interventricular, né, uma CIV, que também não era nada demais, mas era mais alguma coisa. E ali passei a repetir os exames já com 29 semanas,
quando ele tinha caído para o percentil 1. Exato. Né? E aí foi me recomendado repetir semanalmente essa ultrassom para avaliar se ele estava recebendo o fluxo de sangue adequado, porque uma vez que ele não está ganhando peso, a gente precisa identificar se ele está recebendo oxigênio. E aí, uma vez que ele pare de receber esse fluxo corretamente, a ideia é realmente fazer o parto para que ele possa sobreviver aqui fora. Mas, óbvio, isso deve ser avaliado semanalmente na identificação de uma restrição de crescimento grave, como era o caso. Sim, queria lembrar só também de outro achado, que era uma variação anatômica, que era a persistência da veia cava superior esquerda, né? Que aí a doutora, né, que nos acompanhou, e ela comentou o seguinte, isso aqui é uma variação da normalidade, isso aqui você vive normal, né? A vida segue normal, só que existe em alguns casos uma associação, né, desse achado com uma coarctação da aorta. Então, por este motivo, por existir uma certa associação com esse achado, a gente deve repetir esse eco, né, de uma forma mais precoce para ver. E ele está maiorzinho, ele estava muito pequenininho, né, e ela não conseguiu ali identificar direito, avaliar direito, então precisava que ele crescesse um pouco melhor para poder fazer essa avaliação da aorta. E essa coarctação, gente, para quem não sabe, porque a gente precisa falar dos termos menos técnicos. É um estreitamento, né? Fechamento da aorta, né? É uma redução do calibre, né? Então... A aorta é a principal artéria do nosso corpo que leva sangue do coração para o resto do corpo. Então, se ela tem esse estreitamento, o bebê não recebe sangue para o resto do corpo. Enquanto ele está dentro do útero, ele sobrevive porque existe um outro vaso que faz um bypass, né? Que desvia esse sangue para a circulação sistêmica, que é o ducto arterioso, mas quando o bebê nasce, esse vaso se fecha, o ducto arterioso se fecha pelas alterações pressóricas, né, pelo funcionamento pulmonar aqui fora, e aí esse bebê, ele não pode sobreviver, né, com essa aorta fechada, então precisa de uma cirurgia logo após o nascimento. Então, era algo que a gente também ficou ali com uma pulga atrás da orelha, mas não tinha esse achado neste momento. E ali, repetindo essas ultrassons semanalmente, a gente foi identificando, né, através da ultrassom, Vanessa identificou que sim, poderia haver a coarctação, porque o sangue saía do coração, batia em um determinado estreitamento e voltava. E só um pouquinho do sangue ia através do ducto arterioso para a circulação externa dele. Então, realmente, identificamos a coarctação da aorta, retornamos na cardiologista, ela fez a confirmação do diagnóstico, né, escreveu no laudo pra gente, e nos orientou a buscar a cirurgiã cardíaca, para que a gente pudesse avaliar, né, se iríamos para São Paulo, se a gente ia ficar aqui. Já foi essa. Já foi essa, né, porque a gente sabe que lá em São Paulo acabam acontecendo muito mais, o número de cirurgias é muito maior, então... De expertise de equipe, né? Isso. Cirúrgica. Mas eu lembro que, inclusive, a cirurgiã foi muito bem recomendada, né? E nós fomos até ela, fizemos essa consulta e ficamos muito seguros aqui. E na minha cabeça eu não ia mesmo, assim. Eu vivo a obstetrícia em Salvador e eu me sentia muito em casa, mesmo com toda essa diversidade. Eu acho que eu precisava, eu e meu filho, né, sermos muito bem acolhidos, para além das questões técnicas que eu teria acesso lá. Então, desde o primeiro momento, eu lembro que ficou meio que firmado que eu não iria, né? Que eu ficaria aqui, depois, então, da consulta, mais ainda. E tiramos todas as dúvidas, né? Ela nos explicou sobre a necessidade de uma cirurgia aberta, no tórax aberto, uma necessidade de circulação extracorpórea, né? E a colocação de um PET, muito provavelmente um PET bovino, né? Nessa região da aorta, para que essa aorta voltasse a funcionar e ele pudesse sobreviver aqui fora. E como ele tinha baixo peso, se ele nascesse até... com menos de 2 quilos, ele precisaria ganhar peso até 2 quilos e só assim ser operado. E existiria uma chance de uma cirurgia menor, né, sem a necessidade da circulação extracorpórea, apenas com uma incisão lateral, mas que não era o que estava provável ali através dos exames. Isso seria confirmado depois do nascimento, né? Na tomografia, então já estava... O cenário era esse, né? Isso. Além da coarctação da aorta, desse estreitamento da aorta, ele tinha uma hipoplasia do arco, ou seja, logo no iniciozinho da aorta, ele tinha um estreitamento, né, desse arco, era pequeno,
e depois vinha essa área de estenose, de estreitamento, ou seja, era algo que realmente iria comprometer a saúde dele naquele momento e precisava, assim, de uma intervenção naquele momento. E eu, como especialista em imagem, eu acompanhava tudo e via aquelas alterações, né? Eu pude identificar também junto com a colega, com a ecocardio, que estava fazendo os exames. E aí a gente foi, e ela comentou sobre essa cirurgia cardíaca, que é referência nacional, que era a pessoa ideal para operar a aorta de criança, né? Estava aqui em Salvador, então a gente foi até ela. E eu queria lembrar daquela pergunta que eu fiz a ela, né? Então, assim, a gente bem aflitos, né? Eu sei que foi uma consulta que eu me emocionei bastante. E eu perguntei a ela, doutora, depois que nasce essa coarctação, esse estreitamento, ele pode vir a melhorar? Ou ele fica, ou ele piora? Aí ela explicou toda a fisiopatologia ali da doença, que as células iriam migrando mais, e o cenário era de piora. Ela falou, não, a tendência é que piore isso aí, então... Como é um tecido que não é sadio, Exato. Ele tende a continuar fechando, né? Porque Exato. era um tecido do ducto arterioso que se fecha. Então, o natural é que a aorta fechasse ainda mais após o nascimento. Então, ela planejou o seguinte, então, assim que nascer, vai para a UTI, ganha peso, faz uma tomografia, uma angiotomografia para estudar esses vasos, estudar essa aorta e a gente poder planejar a cirurgia. Vai fazer esse exame, vai ser laudado por não sei quemzinho, vai me dar todas as medidas e que vai ser assim. Então, o cenário era esse. Né? Então, estávamos ali, isso foi no dia 11 de setembro de 2024. Uhum. Tínhamos essa possibilidade da cirurgia, né? Essa possibilidade não, era uma realidade, né, pra gente. Inclusive, quando a gente repete o ecofetal, eu estava com uma grande amiga durante o exame, e eu lembro que ela perguntou assim, mas eu já vi acontecer de alguns bebês chegarem na emergência e não terem essa patologia, terem sido diagnosticados no eco, e na hora do nascimento isso foi revertido. Uhum. E aí a médica falou, não, mas ele tem. E eu lembro que nesse momento, né, a minha esperança foi focada em que ele pudesse ter uma cirurgia menor. E não que ele que ele poderia não ter, né? A necessidade do procedimento. Então, tínhamos essa questão e tínhamos a possibilidade de alguma síndrome que a gente não conhecia ainda, Isso. né? Uma questão genética ainda, que a gente resolveu não continuar a investigação e só saber quando ele nascesse, Exato. que a gente colheria o sangue dele, né? Isso no dia 11 de setembro. Estávamos ainda com programação de mudança, porque havíamos vendido o nosso apartamento para se mudar para um lugar maior. A gente ia se mudar para casa da minha mãe para ficar lá um tempo, até conseguir ver um apartamento maior para a gente, né? Que a gente estava ali meio que comprando esse apartamento maior ainda e iríamos reformar, enfim. E ali eu tinha ganhado muita coisa, assim, de amigas que tiveram bebês há pouco tempo. E eu ia chegar na casa da minha mãe com a mudança e abrir tudo, saber o que eu ia lavar, o que eu ia comprar, o que ele estava precisando ainda. Então, eu estava assim, bem descansada. Até que no dia 15 de setembro, né, como eu comecei a contar lá no Instagram, eu tive uma perda de líquido. Então, saiu um pouco de líquido com sangue e eu fiquei meio confusa, né, se tinha sido a bolsa que rompeu ou não. Foi num domingo de manhã. E aí já vamos entrando no relato de parto, né? Que não poderia ter sido um parto tranquilo também, né? Já que teve tudo isso na gestação. Eu lembro que Bruno estava na sala e eu cheguei falando, Bruno, minha bolsa rompeu. E ele, ai meu Deus, desesperado. Não sei se você lembra disso. E chegou no quarto e eu mostrei, né, que estava ali um pouquinho de sangue, mas não saiu mais nada. E aí eu fiz o que eu falo para as minhas pacientes fazerem, né? Bota um absorvente e vê se vai continuar saindo. E nada aconteceu, nada mais saiu. Então, tive o dia, a gente foi para missa, a gente foi para casa da minha mãe, passamos o domingo lá e nada aconteceu, né? E assim, gente, hoje, né, olhando para trás, eu sei que pode ter sido essa membrana externa que pode ficar ali perto da bolsa, né? E que às vezes rompe e que a bolsa que está revestindo o bebê e a placenta realmente está lá íntegra, né? Com o líquido amniótico. Mas tem um pouquinho de líquido nessa bolsa externa. Então, provavelmente foi ela que rompeu. E ali, continuei sem sentir nada.
E na segunda, a gente tinha pedido até para nossa funcionária chegar mais cedo, já pensando, né, nessa necessidade de adiantar as coisas da mudança, das coisas do bebê. Mas eu tinha ainda uma paciente para atender, que eu tinha falado que eu ia me despedir dela, porque na sexta-feira anterior a esse evento, eu já tinha sido recomendada de parar de trabalhar, porque minha pressão estava subindo, né? E ali... Teimosa. Teimosa, meu Deus. E eu lembro que eu ainda falei assim pra Vanessa, a ultrassonografista, né, que falou comigo, Paty, para de trabalhar, já tá alterando o Doppler aqui pro bebê, né, você precisa se desestressar. E eu falo, não, mas eu não me estresso no consultório, eu me distraio, eu me divirto, eu posso sim trabalhar. E aí... eu fiquei falando pra ela, não, eu vou parar de ir pros partos, mas para o consultório eu vou continuar indo. E ali eu fui na segunda-feira, ainda fui andando pro consultório. E cheguei lá, quando eu tô atendendo a paciente, a minha bolsa rompe. E realmente rompeu, porque sai muito líquido. E quando a bolsa rompe, minha gente, é inconfundível. E ali eu saí da sala, pedi licença para a paciente e para o marido e fui para a sala da minha sócia, né, para a Bruna, que estava na sala ao lado. Eu falei, Bruna, minha bolsa rompeu. A sorte é que ela estava sem paciente. Eu ria e ela dava risada também, achando que eu estava brincando. E eu não sabia nem o que pensar, porque não tinha nada pronto. Mas, enfim, também a questão da prematuridade, né? Eu estava com 35 semanas nesse dia, fazendo 35 semanas nesse dia. Eu falei com ela, liga para Bruno. Entrei no banheiro e fiquei lá esperando o Bruno chegar. Na minha cabeça foi algo muito rápido. O Bruno chegou, eu botei uma fralda descartável, né? Essas de adulto que eu mando as pacientes comprarem para a hora do parto. E Bruna só me falou assim, Paty, a gente tinha uma programação de aniversário surpresa pra você amanhã. Vai ter que ser tudo desfeito, meu Deus, vá pro hospital. Eu falei, não, calma, eu vou pro hospital. Mas antes, eu falei o que pra você? Antes eu tenho que ir no salão. Eu tenho que ir no salão. Que eu não vou internar com essa unha, com esse cabelo, que amanhã é meu aniversário. Posso ir, Bruna? Pode. Não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Depois de 34 semanas, gente, a bolsa rompe e a gente não tem a pressa de usar o corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. Então, se o bebê quiser vir, ele vai vir e vamos confiar aí na natureza, né? Mas não tem essa pressa do internado, fazer o corticoide para ganhar tempo, para amadurecer o pulmão. Então, realmente, eu tinha esse tempo, eu podia ir. E sabia também que o bebê não fica sem oxigênio quando a bolsa rompe. O líquido é o xixi dele. Então, ele faz xixi, engole o xixi, faz xixi, engole o xixi. E quando a bolsa rompe, esse xixi escorre, mas ele continua fazendo xixi, então não para de escorrer. E também quando a cabeça dele tá ali embaixo, acaba interrompendo ali a saída do líquido, então se acumula mais. Então, era possível, né? A única coisa que precisava ser feito ali, talvez, era colocar o antibiótico, mas que não tinha pressa. Realmente, nas primeiras 24 horas, é muito difícil a chance de alguma infecção se iniciar. Então, só porque eu queria aguardar até 37 semanas para sair da prematuridade, que a gente iria fazer o antibiótico para aumentar esse tempo de latência, né? Entre a bolsa ter rompido e o parto. Então, isso é possível, tá? Isso não é loucura da nossa cabeça, não. Então, saí dali, a gente foi do supermercado, compramos o sabão para lavar as roupinhas dele, né? Depois fui pro salão, fiz minha unha, não contei para ninguém que minha bolsa tinha rompido. Depois ainda te encontrei no açaí, ainda tomei açaí. Fomos para casa, arrumei minha mala, juntei as roupinhas menores, né, também sabia que ele ia precisar ficar na UTI um tempo, então ele não ia usar roupa logo, por isso também eu estava mais tranquila, mas separei mantas, fraldas, as coisas, e a gente foi chegar no hospital lá para quase 19 horas, né? Já para de noite, inclusive cheguei com outra paciente de Bruna, ajudei no internamento dessa outra paciente. Eu sentada na cadeira de roda, a mulher perguntando as coisas para a paciente de Bruna e eu respondendo. Quase que eu falo, bota meu nome aí que eu vou assistir o parto dela também. Então foi divertido, apesar da tensão, né? Ter estado aqui e, enfim, me sentir em casa ali no hospital, né? Foi importante para mim, porque eu tava tensa. Afinal, minha pressão mostrava isso, né? Sempre subindo ali. Mas eu cheguei lá, encontrei Liane, que é uma amigona, encontrei Tássia, encontrei Amanda, que é psicóloga da clínica. Então, foi uma verdadeira festa ali, né? De acolhimento. E as próprias pessoas do hospital também me acolheram muito. E no dia seguinte, né? Dia 17...
era meu aniversário e fizemos uma festa lá no hospital, né? Teve bolo, teve visita, teve cartaz, teve muito carinho, assim. Eu digo que foi tudo arquitetado por Deus mesmo, assim, para que eu não me sentisse aflita, para que a paz reinasse ali naquele ambiente, né? E eu lembro que foi bem isso. Eu me senti muito, muito acolhida. E ali... Outra coisa, mostrando a importância de um pré-natal muito bem informado, muito bem esclarecido para as demais, né, mães. Porque você tinha consciência de tudo, aí fala, não, porque ela é obstetra. Não. Sim. Então, assim, o que durante o pré-natal, o trabalho que vocês fazem, é informar todas as mães e tirar todas as dúvidas. E então, assim, elas munidas de todas essas informações, então a mãe que não é obstetra, ela também tem essa plenitude, essa capacidade de passar por tudo isso de forma mais tranquila, né? Então, o poder da informação, de você não ser aquilo que a gente fala, né? Não ser um mero passageiro ali da sua gestação, mas sim estar dentro, né? Ser protagonista, né? Na sua gestação. E assim, gente, eu saí de um parto de Maria Luísa totalmente natural, né? Sem nenhuma intervenção. Rodeada pelas pessoas, enfim, muito próximas a mim. E ali eu ia para um parto hospitalar, né? Com UTI depois, então era tudo muito mais tenso. Mas mesmo assim eu estava segura, né? Com a equipe e com toda a informação. Inclusive recebi a visita da minha doula lá no hospital, que fez uma formação com a gente e me trouxe questionamentos que eu não tinha feito para a equipe. Então, Paty, quanto tempo que o bebê pode ficar no seu colo? Ele precisa logo ir para a incubadora? Porque na minha cabeça era algo tão delicado que eu não ia poder vê-lo. Né? Então, ela me trouxe essa possibilidade de perguntar sobre isso e de me sentir parte disso. E ali eu pude abrir para a equipe da neonatologia também, né? Que não faz parte da equipe técnica da clínica, e perguntar para eles, e aí, como é que eu posso fazer com o meu bebê quando nascer? E, enfim, foi muito especial poder ter me preparado para isso. Ao longo do internamento, a minha pressão realmente foi subindo, a gente precisou entrar com a medicação para a pressão controlar mais, e também a gente fazia ultrassom todos os dias, e também o ecofetal a gente fez lá, né? E a gente via que estava piorando, né, o quadro clínico dele, assim, tanto o fluxo de sangue da placenta, quanto o ecofetal, né? Então... Não ganhava mais peso. Ele não estava ganhando mais peso, então... recebemos a visita de Frei Ícaro, né? Verdade. Na quinta-feira, lá no hospital, que foi muito especial, um presente... Da igreja de Santa Dulce, né? Santa Dulce, exato. E ele, enfim, fez a unção dos enfermos, fez a bênção para o parto, para mim e para Mateus. Ensinou a Bruno também como batizar Mateus, caso acontecesse algo, né? Se ele não nascesse bem, porque para a gente é muito importante, né? Que o bebê seja batizado. Diante de uma situação muito grave, e a gente combinou com ele também de vir batizar Mateus na UTI antes da cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada, né? E eu lembro que ele falou assim, não, ele vai nascer sem nada e você vai batizar ele lá na paróquia de Santa Dulce. E aí eu falei, Deus te ouça. Confesso que com o coração um pouco incrédulo daquilo, mas confiante, né? E ali na sexta, a Bruna falou, Paty, amanhã a gente vai induzir esse parto, porque ele não tá ganhando mais nada aí, né? No útero. E a gente precisa que ele nasça. Ele faria 36? Ele faria 36 semanas no sábado. Então... a gente resolveu, né? E eu lembro que eu acordei muito cedo no sábado, né? Ansiosa e tal. Eu lembro que minha pressão chegou até a dar um pouco mais alta. Eu falando, não conte pra Bruna. Gente, paciente total, eu lá. E aí, eu lembro que quando eu comecei minhas orações no sábado de manhã, a primeira coisa que o padre falou hoje é dia de São Mateus. Verdade. E o nome dele era Mateus, né? Dia 21, desde sempre. Então, naquele momento eu senti que Deus estava falando assim pra mim, é hoje o dia dele, né? E eu fiquei radiante com aquela notícia, com aquela informação, assim. Eu saí falando pra todo mundo no hospital que era dia de Mateus, que São Mateus estava intercedendo por ele, né? O pessoal do hospital até comprou a imagem de São Mateus pra me dar de presente.
E eu lembro que eu falei pra ninguém ir no hospital naquele dia, né? Minhas tias, minha mãe, ninguém no hospital, só realmente a equipe, porque eu queria me concentrar. E Bruna chegou lá à tarde, porque ela tinha tido um parto na madrugada, né? De sexta para sábado. Então, a gente começou por volta das 14 horas, passamos a sonda. Eu tenho uma cesárea prévia, então não podia induzir com misoprostol, né? Que é o comprimido que a gente induz geralmente os partos. Então, a gente botou a sonda e a Adriana, que fez a acupuntura em minha gestação inteira, chegou lá para provocar as contrações com as agulhinhas dela, né? Então, durante a colocação da sonda, as meninas saíram, a Adriana fez a acupuntura e dali eu já comecei a sentir umas contrações durante a acupuntura. E eu lembro o quanto você estava preparada, né? Porque, tipo assim, foi bonito ver. Eu tava até conversando com uns colegas que, rapaz, eu não tenho sensibilidade nenhuma para dor. Se eu começar a contrair, eu ia morrer. E Patrícia, meio que eu percebi que você meio que estava namorando a dor, sabe assim, recebendo e ali curtindo aquela coisa, né? Então, ali na bola, então, você via na sua fisionomia a consciência do seu corpo, o que você estava passando por aquilo. E era algo, assim, muito admirável, né? O controle que você estava tendo, a consciência corporal que você estava tendo. Sim, eu não tenho essa percepção, mas é importante ouvir isso, né? E realmente, assim, é isso que eu acredito que é meu propósito interno. E quando eu encontro isso e eu consigo atingir isso na minha vida, realmente eu percebo que é o meu caminho, sabe? Porque é esse o meu propósito, de trazer tanta informação que a paciente sinta, assim, feliz com aquele momento, né? Acolhida. E foi assim que eu tava me sentindo, né? Muito expectante ali e animada, né? Com aquilo que estava acontecendo. E dali, né, eu lembro que com as contrações, ele começou a apertar o polo cefálico. Eu lembro que quando a sonda inflou mesmo, ele subiu. E aí Bruna achou que ele tinha virado para pélvico. Eu ainda brinquei, falei, ele virou agora para você puxar ele pelo pé. E aí ela, bichinha, eu só vi a cara de preocupada dela. E eu rindo, porque eu tava muito em paz. E aí ela falou, vamos para o centro obstétrico. E ali eu achei que ela ia me indicar uma cesárea, né? Falei, não, Bruno vai fazer uma ultrassom, vai ver como é que tá. Eu quero comer. E aí eu comecei a comer para poder ela não indicar uma cesárea para mim naquela hora. Ela, bora, nunca vi você comer tanto na vida. Aí eu, tá bom. Aí peguei meu crucifixo, peguei a imagem que ela tinha me dado, né, da Sagrada Família. E a gente foi para o centro obstétrico rindo e, enfim, brincando, né? Chegamos lá no centro e Bruno fez a ultrassom e viu que ele tava bem, né? Tava tudo bem, com a cabecinha para baixo, apesar de estar com a cabeça bem alta por conta da sonda. E ali Bruna resolveu fazer umas leves trações na sonda, porque quando eu pressionava a cabecinha contra a sonda, faziam as bradicardias. Então, ela resolveu fazer essas trações para tirar a sonda logo e para ele poder ficar livre, né? Porque ele não estava em sofrimento, era só uma questão de um reflexo mesmo. Então, a gente fez essas trações com agachamento ali, já com ocitocina, e a sonda saiu com 9 centímetros, né? E eu já estava com 9 centímetros, as contrações começaram a apertar quando aumentou a ocitocina. Isso já era 8 da noite, né? Mas ainda assim é algo controlável. E eu dava risada e falava que eu ia denunciar ela, que não era humanizada, porque ela não queria me deixar ir no banheiro. Começou a me dar vontade de ir no banheiro e ela não queria me deixar ir, dizendo que era Matheus chegando. E todo momento assim, a gente sorrindo, contando piada. Até que eu falei assim, Patrícia vai parir sorrindo, Não pode, né? Não pode, vai parir sorrindo, né? Aí foi o start, pra chegar na fase ativa mesmo. E aí que o bicho pegou. Foi, mas foram poucas contrações. Na minha cabeça foi bem rápido. Eu lembro que ela já chamou, inclusive, pediatra, enfermeira, todo mundo pra sala. E pra mim ainda faltava muito. E ficaram todos ali paramentados. E eu lembro que isso me deu uma certa agonia ali de, nossa, eu tenho que parir logo, porque já tá todo mundo aqui pronto, né? E eu falando pra todo mundo sair da sala, que não era a hora ainda, e de repente a chave virou e as contrações começaram a vir mais intensas. E eu cheguei a pedir cesárea, analgesia, pedi pra ela me tirar dali, e aí eu vi que ela não... Eu olhei na cara dela e vi que ela não ia fazer nada daquilo que eu tava pedindo, aí falei, ele vai ter que nascer. E segurei os braços de Bruno, me agachei
na sala. Eu fiquei em pé e Bruninha veio por debaixo das minhas pernas. E pegou o Matheus. Foi num grito só, o meu grito de parto, que Matheus chegou bem piquititico na mão dela. Ali eu deitei na cama e ela colocou ele no meu colo. E a gente ficou bem 1 hora com ele ali, não foi? Foi, ele sugou logo no primeiro momento ali com a... Nasceu super bem, minha gente. Super bem, super bem. E aí ele foi pro peito, aí ele conseguiu sugar, a enfermeira nos ajudou. Pesou 1,5 kg, né? 1,5 kg. E ali... o pediatra, o neonatologista examinando, e ele falou, se ele lê o livro, né, a pressão inferior tende a estar mais elevada do que os membros superiores, tá? Por conta da alteração da coarctação da aorta, a pressão do membro superior vai estar mais elevada do que a do membro inferior. Verdade. E ele falou, ele não leu o livro. Inclusive, a do membro inferior está maior do que a do membro superior. Verdade. Então, o pulso estava presente e tal, tudo certinho, então estava tudo tranquilo até ali. E ele foi para a UTI, assim, se despediu da gente, de você, né, que eu acompanhei, super bem, né? Então, sem suporte ventilatório, né? Respirando ali... Contra tudo que todos imaginavam, né? Em ambiente. E a gente foi para a UTI, o Neo avaliou e falou, tá tudo ótimo, tá tudo bem, a gente precisa passar aqui o catéter porque ele vai precisar usar uma medicação para não fechar o ducto arterioso. Era o Prostin que ele ia usar até a cirurgia, né, de correção. Exato. Mas como não tinham feito ecofetal ainda para confirmar, nem a angiotomografia, ele precisava botar o Prostin, e o Prostin sim poderia causar apneia nele. Exato. Mas ele ficou super bem. Isso, Bruno na UTI com ele. Enquanto isso, eu estava lá no centro obstétrico com Bruna. E assim que ele saiu, eu comecei a ter um sangramento muito intenso, né? E não parava de sangrar. E comecei a ficar desesperada. E na minha cabeça, eu ia morrer. Inclusive, me chamaram. A história de Santa Giana é uma história de uma santa, né, de uma médica que faleceu no parto, e naquela hora só me vinha isso na cabeça, né, eu fui tão aproximada dela justamente porque a minha história vai ser parecida com a dela. E mandei chamar Bruno para eu me despedir dele. Foi. E tinha uma água benta dentro da... Aí, Bruno, a Patrícia tá te chamando, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei assustado, sem entender nada, aí a Patrícia falou, tô tendo uma hemorragia, tava branca, pálida, sem um pingo de sangue. Pega ali aquela água benta, passa no meu rosto que eu tô indo, não sei o que, cuida dos meninos. O quê? Agora a gente ri, né? Agora a gente ri. Para, Patrícia, com essa brincadeira. Para. E aí eu sei que nisso aí a gente conversou, eu fui falar com o Bruninha, como é que tá aí a pressão, sinais vitais, ela tava em choque, né? Tava em choque hipovolêmico, a pressão lá embaixo, branca, e veio o HB, o primeiro HB veio de 4. Foi. Né? Então, assim, foi um sangramento muito intenso e, vai ter que transfundir, a UTI, aquela coisa, corre, aí parou meio aquela coisa ali do pai, assim, não, vamos tocar aqui, cadê, já com dos dois lados, calibroso, soro, abre, vamos. E aí, para tentar, né, ressuscitar ali ao máximo, o mais rápido possível a questão da vitalidade. E aí foi para a UTI, aí pediu bolsa de sangue, fez uma bolsa de sangue naquela hora. Eu lembro nesse momento que eu estava muito agoniada, né? Uma sensação realmente de desmaio. Eu nunca desmaiei na vida, nem neste momento eu não desmaiei. Mas era uma sensação de muita aflição e muita angústia. E eu ficava falando o tempo inteiro e falando pra Bruna que eu não queria que ela mexesse em mim, que estava doendo e, enfim, que eu estava sofrendo e repetindo muito isso. E ali eu olhei para o crucifixo, que estava na sala, assim, no canto da sala, e eu comecei a lembrar que eu precisava oferecer o meu sofrimento. E ali eu comecei a oferecer, a falar isso, né? Deus, eu ofereço o meu sofrimento pela cura do meu filho. E comecei a repetir isso para que eu me acalmasse, para que eu pudesse deixar eles agirem, porque eu não estava conseguindo permitir que eles fizessem o que eles tinham que fazer. Eu queria interferir, eu queria assumir o controle sem conseguir, né? Eu lembro que eu tremia muito também, e eu comecei a repetir, e foi a única vez que eu pedi pela cura de Matheus, durante toda a gravidez. Eu sempre achei que eu não tinha esse direito de pedir isso. Eu achava que eu tinha que aceitar o que Deus me mandasse e que
Era muita afronta eu querer dizer que ele não podia ter nada, sabe? Então, naquele momento ali, foi o único momento que eu realmente pedi. Antes eu só pedia força, e agora eu tava pedindo a cura. E eu comecei a repetir, e aí meu sangramento parou, né? Foi. Eu cheguei até a ir pro quarto, falar com minha mãe, aí voltou o sangramento, aí eu fui pra UTI. E ali eu fiquei com muito medo de voltar de novo, e Bruna não tá mais lá, né? Mas não voltou mais. No outro dia, inclusive, eu já tava bem melhor, né? Inclusive, recebi alta logo no outro dia, assim, no final da manhã. E quando a gente chegou lá na UTI pra visitá-lo, a gente recebeu a incrível notícia de que ele não tinha nada. Foi. Quem fez o eco, inclusive, foi uma amiga de faculdade. E ela falou, Bruno, o coração aqui tá ótimo. Vamos reduzir a dose pela metade aí do Prostin e vamos reavaliar amanhã, mas eu acho que é apenas um arco que é pequeno, que ele é pequeno, enfim, vamos ver como é que ele vai ficar. E assim foi, a cada dia repetia, diminuiu a dose, normal, a aorta tomando, dando conta, ganhando peso. Enfim, até que chegou o momento que desligou a medicação, e essa medicação podia dar apneia, ele não precisou em nenhum momento de suporte ventilatório, né? Ele sempre respirando em ambiente, e os ecos da UTI todos normais. Ele falou, aqui da cardiologia tá de alta. Agora vamos aguardar ganhar peso. E aí com a sondinha, aquela sondinha que a gente ia extrair o leite. Só com leite materno, inclusive. Então todo dia era se somando, até que chegou ali para 1,8 kg. 15 dias, 1,8 kg. Foi 1,8 kg, aí graças a Deus a gente recebeu a notícia boa, pode ir para casa, vocês estão de alta. E assim, e eu fiquei bem o tempo inteiro, assim, muito fortalecida, né? Muito grata pelas pessoas que nos encontraram nesse processo, as pessoas que me receberam assim que eu saí da UTI, as meninas fizeram cartaz para me receber no quarto, as meninas da UTI que cuidaram dele, que me deram todo o apoio para manter a amamentação exclusiva, mesmo enquanto ele estava só com a sonda, e ele só surpreendia. Fizemos o cariótipo para pesquisa genética e deu normal, fizemos o microarray, que é um pouco mais avançado, normal, fizemos o exoma sem nenhuma alteração patológica. Nenhuma síndrome, né? Nenhuma síndrome, e ele recebeu alta da cardiologia essa semana, há 15 dias, né? A doutora que acompanhava ele, justo para ver se esse arco aórtico ia continuar crescendo direitinho, falou que tá normal. Tudo certinho. A questão do crescimento, dos marcos do desenvolvimento, né? Tá alcançando todos. Hoje ele tá próximo do primeiro aninho. Vai fazer um ano domingo. Já tá querendo andar, né? Então, assim, é um menino super saudável, né? Que chegou, assim, para aumentar ainda mais, né? Multiplicar ainda mais o nosso amor dentro de casa. Então, é nossa alegria, nosso xodó de toda a família. Então, o Mateuzinho realmente é nosso milagre, né? Que a gente não tem dúvida que foi um milagre que a gente recebeu. E não só pra gente, né, amor, mas pra todas as pessoas, né, que convivem com a gente ou que estão escutando a gente agora. Não é porque a gente merece, é porque Deus é misericordioso e Ele é capaz do impossível. Então, esse milagre não é nosso, é das pessoas que estão escutando que ele aconteceu. Com certeza. Então, é para que atinja, né, cada um de vocês, é para que vocês possam confiar nas providências divinas, né? Porque não é porque ele não tem nenhum problema que a gente está contando aqui essa história, né? Mas porque a gente aceitou que ele deveria vir como ele viesse. Então, essa abertura à vida que Deus nos mandou é que realmente nos transformou enquanto família. E fortaleceu nossa fé e que hoje fortalece também os nossos filhos, né? Com certeza. Então, eu acredito que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Não para além da obstetrícia, mas também uma história de fé aí para que vocês possam se inspirar, porque assim como nós fomos inspirados, né? Pelo que escutamos. Com certeza. E para finalizar, o batizado dele, como foi? Ah, sim. Marcamos o batizado lá com o Frei Ícaro, no dia do batizado de Irmã Dulce, né? De Santa Dulce dos Pobres. Não, super a providência divina. A gente, vamos marcar, vamos, tal, não sei o quê. Só tem essa data. Só tem essa data, tal, e aí a gente chega e Frei Ícaro lá batizando. E vocês sabiam que hoje é o dia do batizado de Santa Dulce? Pois é. Meu Deus do céu, esse menino vai ser padre, não é possível. E é engraçado como hoje tem pessoas que são apaixonadas por ele, assim, do nada, né? Que gostam dele, que sentem a luz dele.
Enfim, é uma história de realmente de um sim, né? E para inspirar vocês aí a dizerem sim também para as coisas que Deus planeja para vocês. Maravilha. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso retorno ao Pode Parir. Muitas histórias ainda vão passar por aqui, histórias inspiradoras, histórias que vão me informar. E espero ver vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Até mais.